Bom dia. Feriado, uma chuvinha logo cedo para poder deixar o dia bem refrescante. Nós aqui, Deus conosco, vida exuberante em nossas vidas, que coisa boa. Só para lembrar, nosso próximo café cultural em dezembro será com Cosme Massi. Cosme recentemente é bem reconhecido em Natal, porque ele esteve em vários eventos aqui ao longo deste ano, e ele vai fechar o ano mais uma vez aqui com o nosso café cultural. Contamos com a presença e a divulgação de todos nós, porque é um dos maiores estudiosos da obra espírita na visão de Allan Kardec, portanto, sempre uma abordagem muito rica. E no mês de janeiro temos, como acontece todos os anos, estudando o magnetismo. Neste próximo ano, 2018, vai ser do dia 13 ao dia 22. Começa no sábado, então sábado manhã e tarde, domingo pela manhã. Na segunda-feira não, aí terça, quarta, quinta e sexta à noite. E de novo sábado e domingo. Vai ser curso teórico e prático. E em tese qualquer pessoa pode fazer, mas é óbvio que se já tiver pelo menos participado de algum curso antes, ou então lido e tentado estudar, entender o assunto, quanto mais souber previamente, melhor será o rendimento no curso. Deus é como o açúcar, é a mensagem do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, de número 9. Um certo dia, a professora querendo saber se todos tinham estudado a lição de catecismo, perguntou às crianças quem saberia explicar quem é Deus. Uma das crianças levantou o braço e disse: Deus é o nosso Pai, Ele fez a terra, o mar e tudo que está nela. Ele nos fez como seus filhos. A professora, querendo buscar mais respostas, foi além. Como vocês sabem que Deus existe se nunca o viram? A sala toda ficou em silêncio. Pedro, um menino muito tímido, levantou as mãozinhas e disse: a minha mãe me disse que Deus é como açúcar no meu leite, que ela faz todas as manhãs. Eu não vejo o açúcar que está dentro da caneca no meio do leite, mas se ela tira, fica sem sabor. Deus existe e está sempre no meio de todos nós, só que não o vemos. Mas se ele sair de perto, nossa vida fica sem sabor. A professora sorriu e disse: muito bem, Pedro, eu ensinei muitas coisas a vocês, mas você me ensinou algo mais profundo do que tudo que eu já sabia. Eu agora sei que Deus é o nosso açúcar e que Ele está todos os dias adoçando a nossa vida. Deu-lhe um beijo e saiu surpresa com a resposta daquela criança. A sabedoria não está no conhecimento, mas na vivência de Deus em nossas vidas, pois teorias existem muitas, mas doçura como a de Deus não existe, nem mesmo nos melhores açúcares. E lembre-se de colocar açúcar em sua vida, sempre. Cuidado se você for diabético, mas aqui é o sentido figurado da palavra açúcar, no sentido de adoçar, de abrandar, de amainar, de tornar a nossa vida mais suave. Muitas vezes a gente perde muito tempo discutindo se Deus existe, se Deus não existe, se eu sou ateu, se eu acredito em alguma coisa diferente, se eu inclusive sou por um Deus antropomórfico, se eu me lembro ainda do tempo em que Deus era a chuva, era o trovão, era o raio, e a gente fica nessa discussão. É interessante, claro que é, porque toda reflexão, todo estudo sempre gera um aprendizado, ainda que nem sempre a gente tire as melhores conclusões de saída. Mas há algo muito melhor do que discutir sobre isto. É a gente simplesmente sentir o que aí está. Quando nós, por exemplo, caminhamos e que nós passamos por uma outra pessoa num corredor apertado, por exemplo, é interessante como a gente imagina que não fez nenhum cálculo, mas a gente calcula exatamente para um não bater no outro. A gente calcula a distância, calcula a velocidade, a gente calcula o desvio que a gente tem que dar na coluna e não nos damos conta disso. Para nós é algo extremamente natural. Duas pessoas viram que as duas vêm no mesmo caminho, uma abre um pouquinho a passagem e o outro passa.
E se trata de pessoas educadas, se por acaso uma tocar na outra, pede desculpas. Como quem diz, eu errei minha conta, eu errei o meu cálculo. O que isso tem a ver com Deus? Tudo. Ainda que a gente não admita, não aceite ou queira duvidar da sua presença, quando nós um dia imaginamos colocar 2 robôs para fazer exatamente a mesma coisa, põe um robô indo de encontro ao outro para passar num corredor apertado, e esses robôs vão ter que identificar que vem alguém do lado de lá e ele do lado de cá, eu tenho que deduzir logo pelo olhar se o outro robô vai mudar de direção. E se ele muda ou não, eu inclino mais ou menos para que a gente não se toque um no outro. Quando a gente depura tudo isso, numa análise numérica, numa análise bem matemática desses cálculos, a gente vai ver que tem que ser um supercomputador para executar essa tarefa. E com probabilidade de erro. Nós somos muito mais do que máquinas, nós somos muito mais do que computadores, nós temos perfeições dentro de nós que não imaginamos o quanto isto é profundo, isto é grave. E como é que tudo isso entrou em nós? É fácil, a resposta é bem simples, isso é genético. Mas aí vem a pergunta seguinte, de onde é que veio a genética? Não, mas isso aí veio por conta do progresso, da evolução. Sim, mas e como é que isso se acumulou? Se quando a gente retrocede ao surgimento da Terra, nós vamos encontrar um caos, e um caos tão desorganizado de um jeito que não havia estrutura de manifestação vital como hoje nós temos. Como é que esse ADN, DNA, como é que todos esses elementos se combinaram aleatoriamente e produziram isso que nós somos? De onde trazemos nós essas capacidades que nos leva a fazer cálculos desse tipo? E nós não nos apercebemos disso. É tão simples a gente dizer, não gosto de matemática. Sim, se você não gostasse e não tivesse matemática interna, você morreria talvez em 1, 2 dias, você já morreria, porque você erraria. Você vai atravessar uma rua, você calcula, você olha para um lado, olha para o outro, deduz a velocidade do carro, deduz se dá tempo, e você passa. Quando você olha para uma faixa de pedestres, você está olhando para imagens matemáticas. Aquilo tudo é calculado. E quando hoje essas faixas já são projetadas, elas já nem são mais pintadas. E que se você sai da faixa, automaticamente um aviso já lhe diz, e você se assusta e volta para a faixa. Tudo isso é matemático. Tudo isso é de uma perfeição, de uma precisão impressionante. Ah, mas eu tenho uma dificuldade de visão, eu uso óculos, o outro olho eu já perdi a visão, no que me resta eu só vejo 30%. Sim, e o que você faz? Você calcula com muito mais cuidado. Por isso é que muitas vezes pessoas com deficiências visuais, elas têm muito mais precisão nas suas observações, porque elas calculam mais ainda e repetem as conferências dos cálculos com muito mais vezes e com muito mais precisão do que nós que temos todas elas, ou a visão total. Onde é que está Deus nisso? Se a gente não quer ver Deus como aquela entidade que está ali administrando passo a passo, que é muito comum a gente pensar nisso, não, Deus está ali. Jesus disse que não cai uma folha sem que Ele saiba. Então, na hora que eu penso aqui, Ele já calculou, e já imaginou e já sabe. Ele não precisa disso, Ele já nos dispôs com essas ferramentas para que nós mesmos cuidássemos de nós mesmos. E tanto é verdade que, se nós imaginarmos os nossos governos, que são tão desviados às vezes dos interesses reais que deveriam cuidar, ainda assim, quando a gente vai analisar, vamos pegar só um ângulo da vida, vamos analisar a pedagogia. A pedagogia de hoje, ela tem algumas coisas de muito diferentes da pedagogia de um século. Você hoje, você é obrigado, se você é professor, se você tem uma escola ou algo parecido, a aceitar alunos com deficiências, alunos que antes simplesmente não tinham para onde ir. Hoje as escolas não só têm de aceitar, como têm que ter orientadores específicos para isso. E quem é que está cuidando disso? Olha que nem é Deus diretamente. Terminamos nós, como administradores, como gestores, sendo convidados a refletir sobre o valor e os direitos que o outro tem. E impomos isso sob forma de lei para que ninguém esteja fora das benesses que todos merecemos. Mas será que nossa política, os nossos políticos,
são tão melhores do que Deus, porque eles estão prevendo direitos e cuidados para nós enquanto cidadãos, e por outro lado Deus seria totalmente descuidado. Ah, mas eu não acredito em Deus. Então em que você acredita? No nada? Então esse nada é Deus. Não, eu acredito no acaso. Então o acaso é o que eu estou chamando de Deus. Não, eu nem acredito em Deus, nem em espírito, nem em alma, nem em vida. Portanto você é um cadáver que fala. Porque na hora em que eu não acredito em mais nada, o que eu sou? Nada. E como é que você cerebra? Como é que você raciocina? Como é que você racionaliza as coisas da sua vida? Não quero comer porque eu já estou cheio. E quem foi que disse que você está cheio? Quem foi que mandou esse recado para você? Não, a própria natureza mandou. Sim, mas tem gente que parece que a natureza falha. Come e depois vai ter que pôr para fora de uma forma inconveniente. Então a natureza, Deus, os sistemas estão todos muito bem arquitetados. Ah, mas eu não vejo Deus. Sim, como você não vê o açúcar no leite a que a criança falou. Ou como aquela outra criança que estava olhando ao horizonte e de repente passa um avião bem distante e ela pergunta: pai, me diga uma coisa, qual é o tamanho de Deus? E ele pergunta: qual é o tamanho daquele avião? Diz: nossa, ele é muito pequenininho. Pois é, vamos ali comigo. E leva o menino ao aeroporto. E no aeroporto ele vê um avião de perto. Nossa, como esse avião é grande. Pois assim é Deus. Quanto mais distante estamos dele, menor ele é. Quanto mais perto, maior. É mais ou menos o que a gente passa, o que a gente vive, o que a gente experimenta na nossa relação com o divino. Muitas vezes a gente subestima o divino porque estamos muito longe dele. Não quer dizer que o divino esteja distante de nós, mas nós nos posicionamos muito distantes. E aí o que acontece com isso? O meu problema é maior do que qualquer outra coisa. A minha visão distorcida é mais precisa do que a visão real. É como quando a gente coloca um óculos de alpachita, você não vê quase nada. Todavia, a vida continua tão exuberante quanto. Não adianta a gente se acordar de manhã cedo e dizer: nossa, o dia hoje está horrível, está chovendo muito, está tudo muito escuro. E aí você anda 15 quilômetros até Parnamirim, Parnamirim está com o sol aberto. Então não é a vida que está escura, é momentaneamente você está numa circunstância diferenciada. Então para que fazer disso um absurdo na nossa vida? Deus está presente em nós, não porque Ele precise, mas porque nós precisamos. Deus é em nós, não porque se Ele não fizer isso, Ele deixa de ser Deus. Ele é para que a gente seja alguma coisa, já que somos filhos dele, somos produto da sua criação. Deus é um assunto quase sempre transcendente, e por ele ser transcendente, a gente precisa refleti-lo de uma maneira muito próxima, porque do contrário, a gente começa a cair nessas indefinições que não nos ajudam em absolutamente nada. Não existiria nenhum sentido da humanidade ser moral, buscar ética, ter comportamentos, ter inclusive leis que direcionem isso, se não existisse mais nada depois da vida. Porque para onde é que a gente vai? O que acontece? Como é que nós estamos? Ainda ontem eu estava fazendo uma palestra para falar sobre morte, e a primeira imagem que eu coloquei na projeção foi uma cebola, e comecei a comentar sobre cebola, e pouca gente gosta de cebola, e quem gosta, muitas vezes é apontado como sabor exótico, ou gosto, preferência exótica. Mas por que você não gosta de cebola? Porque aquela crocância dela não é boa, porque o odor que ela deixa, porque quando eu estou operando eu lacrimejo, e por aí vai. E a gente cresce na vida, e um belo dia a gente aprende, por necessidade até de recuperação de saúde, e reconhecer que uma cebola que tem todos esses problemas e vai continuar tendo, é útil para a saúde, é útil para recompor alguma coisa. E a gente diz: meu Deus, eu agora vou ter que comer cebola. E no começo é terrível, para quem nunca comeu e nunca gostou, é terrível começar a comer cebola, e você vai sentir cheiro de cebola 3 dias depois em você, que a cada vez que você transpirar, parece que a cebola está saindo pelos seus poros. Mas um dia vai ficar tão natural que você diz: nossa, essa comida está tão estranha, parece que não tem cebola. E se você acrescenta a isso alho e outros temperos, é por aí. Mas aí quando a gente começa a observar que a natureza providencia soluções para tudo isso, a gente começa a perceber que não poderia ter existido cebolas, como não poderia existir nada se não tivesse um fim útil.
E aí, por fim, poderíamos perguntar: para que Deus criou cebola? Por certo, para fazer raiva a muita gente. Para quem não gosta, essa é uma resposta muito boa. Mas para quem gosta de um tempero, ainda que não goste diretamente da cebola, vai dizer: nossa, para fazer um bom tempero. E para quem gosta de cebola mesmo, diz: nossa, se Deus não tem feito cebola, o mundo estaria incompleto. Então o problema não é ter cebola ou não ter cebola. O problema é como nos relacionamos com ela. Ora, se isso com uma cebola, e com os seres, e com a própria vida, e comigo, como é que eu me relaciono comigo? Isto é o Deus falando para nós mesmos. As saudações em outras religiões, inclusive, induzem a isso. O meu Deus saúda o teu Deus. E que coisa maravilhosa. E qual é o meu Deus? Eu sou o meu Deus. E onde Ele está? Em mim todo. Quer dizer que você é Deus? Não. Mas eu estou nele e Ele está em mim. Eu não sou José Euclides de Melo. Mas como é que eu posso dizer que eu não sou Ele? Se eu sou filho dele. Eu não sou Dona Maria Dagmar Falcone Melo. Mas como é que eu vou dizer que eu não sou? Se eu estou com ela em mim o tempo todo, se eu transpiro ela, se toda a minha injunção genética tem a raiz deles dois. Eu posso até não gostar de nenhum dos dois, eu posso até achar que isso é pieguismo. Podemos pensar o que quisermos. Não temos como perder esse tipo de filiação. A gente pode ter sido abandonado, pode ter sido adotado, pode ter sido menosprezado, mas essa engenharia maravilhosa da vida está dentro de nós. E aí é somente fazer um salto para trás. E quem me fez? E quem fez meu pai e minha mãe? E quem nos fez a todos nós? Será que deste a gente perde essa progenitura? A gente perde essa filiação? Será que a gente perde esse contato? Ou será que quando a gente lembra, sabe, sente e pensa esses seres que são os grandes seres de nossas vidas, estamos nos diminuindo? Estamos nos insignificando? Ou estamos ao contrário disso, dizendo com peito cheio e voz altiva: eu sou filho de, e eu sou filho de Deus, portanto eu sou divino? É acreditar nisso e vamos para frente, porque na frente só tem o paraíso. Então não tem mais por que temer. Do mesmo jeito que a gente um dia não vai temer uma simples cebola, a gente vai descobrir todas as suas virtudes. Imagina no dia que a gente descobrir a grandiosidade que é Deus, que nunca nos fez mal, nem nunca nos deixou com mau cheiro. Ao contrário, sempre nos fartou em vida. Deus é muito importante, ainda que a gente aceite com outros nomes, porque o nome em si não quer dizer nada, mas que Ele está em nós, isso quer você queira, quer você não queira. Mas como Ele está de qualquer jeito, boas companhias, o melhor que a gente faz é aproveitá-las. E que Deus não só esteja conosco, mas que Deus seja bem percebido por cada um de nós, em cada momento de nossas vidas. Vamos relaxar. Já estamos relaxados porque estamos em Deus. Vamos vibrar bem, mas já estamos vibrando bem porque estamos vibrando em Deus. Vamos buscar o divino, mas nós já estamos lá porque estamos em Deus. O que fazer então? Sabedoria. A sabedoria de aproveitar, de viver esta intensidade de vida, esta intensidade de bênçãos, essa intensidade do eterno em nós. Quando inspiramos, é como quem busca o universo inteiro para alojá-lo dentro dos próprios limites. E quando expiramos, dizemos a este mesmo universo que com ele aprendemos de que tudo é reciclado e que, portanto, um complementa o outro. Quando eu inspiro e penso numa pessoa que eu quero bem, que eu amo, que eu tenho saudade, que eu gosto muito, eu estou captando destas pessoas as melhores frequências de seus amores, de seus sentimentos dentro de nós.
E quando expiramos, simbolicamente lhe endereçamos de forma muito objetiva os nossos melhores sentimentos e emoções. Quando inspiramos com consciência, alimentamos o nosso corpo de uma energia indispensável. E quando expiramos, devolvemos à vida e à natureza tudo aquilo que para nós já não é tão útil, entretanto, é tão necessário à natureza. A vida, quando provoca este fluxo e refluxo, nos ensina natural, cotidiana e instantaneamente que não deveríamos ter o egoísmo por regra, porque cada vez que recebemos, a natureza imediatamente providencia para que nós devolvamos. É um exemplo constante que temos na nossa vida. Os pulsos de nossos corações, a cada vez que aciona a grande circulação, no momento seguinte, aciona a outra menor circulação. E uma se retroalimenta da outra. Como a dizer, não posso ter você por rival, porque nós nos completamos. A vida nos convida o tempo inteiro a esse sentido de completude. E este sentido nós podemos chamar de diversas maneiras. A mais bela, amor. Viver é um ato de amor. Respirar é uma atitude de amor. Nossa relação com o divino é a sublimitude do amor. Ah, mas eu ainda sou tão pequeno para falar com Deus. O problema não é o tamanho da nossa extensão do contato, mas é o contato em si. Estejamos em sintonia com o divino. O divino nos protege. O divino nos dá força. O divino nos mostra o caminho. O mesmo divino nos mostra as outras opções. Se pensarmos em Deus em nossas vidas só terão a ganhar. Não porque Ele vai nos favorecer com algo que não mereçamos, mas que maravilha, Ele vai tornar mais visível tudo aquilo que merecemos. Vai nos permitir aproveitar melhor as circunstâncias, os momentos de alegria, induzindo-nos a pulsos harmoniosos, os momentos menos felizes, a nos fazer recordar das possibilidades que temos de tudo transformar para melhor. Quão grande é a vida, quão grandiosos devemos ser na gratidão, no agradecimento à vida. E nós podemos fazer isso em qualquer lugar, a qualquer instante, mesmo sem chamar a atenção absolutamente a ninguém. E podemos fazer isso através de uma meditação, de uma respiração, de um alongamento, assim como através de uma emissão de um olhar mais doce, de um sorriso amigável, de um abraço disponível, de um ouvido e um ombro para aqueles que pedem auxílio e orientação. Nós podemos a cada instante de nossas vidas estarmos conjugados com os esforços da própria vida, sendo os deuses que nós queremos que seja o mesmo Deus que está no outro, que está conosco. Integremo-nos, é tão bom. É tão suave estarmos envolvidos em bênçãos desse tipo. Basta que a gente tenha um pouquinho de consciência, muitas vezes um pouquinho só de raciocínio, e poderemos transformar vigorosamente nossas vidas. Deixemos que Deus esteja em nós, conscientemente de nossa parte, porque Ele está. O que muitas vezes falta é que nós o percebamos.
E Ele está aqui através também dos amigos espirituais que nos trazem bons fluidos. E também através desses companheiros encarnados, que na condição de magnetizadores, doam para nós suas energias, como começam a fazer neste instante. E se já não bastasse o oxigênio, já não bastasse o clima, a umidade, que nos ajuda na manutenção da saúde, as forças gravitacionais que proporcionam o nosso equilíbrio, se não bastasse o sol, as árvores, os rios, os mares, os alimentos que estão ao nosso dispor, ainda temos este novo e grandioso universo, que são os sentimentos de amizade, de carinho, sentimentos de saudade e de alegria. Como é bom encontrar um amigo, sorrir para ele e dar-lhe um abraço. E sabemos disso porque como é bom que o nosso amigo olhe para nós e nos dê o seu abraço. É tão simples mudarmos as faces dos dias. E com as bênçãos que recebemos agora, fica mais fácil ainda, porque são energias que renovam o nosso psiquismo, renovam os nossos campos vitais, reestruturam determinados pontos de convergências nos nossos corpos orgânicos. Não nos damos conta de que momentos como estes são tão sublimes e são tão suaves e sutis que algumas vezes chegamos a perdê-los porque não conseguimos nos elevar suficientemente. Mas que isso não seja uma preocupação, que elevemos, nem que seja um pouquinho só, e percebamos que ambiência deliciosa é esta, que ambiente maravilhoso estamos vivendo agora. Quantos abraços psíquicos e espirituais estamos recebendo neste instante. Inspiremos e expiremos a nossa gratidão. Entreguemo-nos e recebamos o aconchego e o acolhimento desta equipe espiritual que nos envolve a todos com tanto carinho. Inspiremos, aproveitando mais um pouco dessas energias, e expiremos com o nosso agradecimento de alma. Façamos uma oração mentalmente, uma oração sem pressa, uma oração que fale de nossos mundos interiores. Conversemos com Deus, conversemos com os nossos amigos espirituais e fiquemos fazendo isto enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas. Mantenhamos este ambiente psíquico, conservemos o melhor desta energia, agradecendo a Deus por tudo e vivendo da melhor maneira estes momentos. Confiemos na vida, pois ela se manifesta grandiosa quando de maneira grandiosa nos relacionamos com ela. Deus nos abençoe.